Boa tarde, galera! Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso, tô aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no vestibular e no Enem. O tema de hoje é Perca o medo do vestibular. Isso parece um pouco surreal, parece um pouco de, tipo, o que ela tá falando, né? Como que ela vai me mostrar como perder o medo do vestibular? Bom, eu tenho uma boa notícia pra vocês. A boa notícia é que, velho, a maior parte das vezes que a gente tem medo de uma prova é por insegurança de, não é assim uma insegurança geral, né? Uma insegurança de achar que a gente não é bom o suficiente, né? Então ter medo de errar, e enfim. E por que esse medo existe na gente? Porque, cara, quando a gente vai fazer o vestibular, às vezes a gente nunca nem viu aquele tipo de questão, né? Às vezes você pega o vestibular e você fala, mano do céu, o que esse cara aqui que escreveu essa questão tá falando? Que língua é essa, né? E o que a gente faz pra não ter isso? O povo vai falar, é lógico, Cacaso, que a gente tem que estudar, né? Então, a gente tem que estudar, mas não é só isso, né? O estudar tem que vir acompanhado do vamos treinar, né? Resolver exercícios de vestibulares, por exemplo, você quer passar na USP, então resolver os exercícios da FUVEST 2020, 2019, 2018, larararará, vai você pegar a linguagem daquele vestibular. Então o treino é extremamente essencial para que a gente não tenha esse medo de... Na verdade, o medo talvez esteja lá, mas aquele medo de ter um bloqueio, sabe? De, tipo, de nem conseguir se concentrar em pegar o vestibular para ver com calma porque você tá com medo, né? Então, é muito importante que a gente tenha a noção de que esse medo, ele é fundamentado em uma coisa. Aliás, mais de uma coisa que a gente vai ver. Mas o que são essas coisas que dão motivo para o seu medo acontecer, né? Então, uma coisa que é muito importante da gente saber, que é meio que comum nessas inseguranças que batem na gente, né? É um medo porque a gente pega aquela questão, nunca nem viu algo daquele tipo, né? Então, sem treino, é bem provável que esse tipo de medo bata. Qual é o outro medo que também tem na hora de você fazer o vestibular? É o medo de você não dar conta, de você não dar conta no sentido de tempo. Tem muitas questões e pouco tempo. Bom, isso também é treino. Os nossos treinos de resolver questões não podem ser só pegar a questão e resolver, entende? Tem que ser um treino de vou pegar a questão e vou ver quanto tempo eu demoro para resolver aquela questão. Ter o treino não só do tipo de questão que a gente tem que cai no vestibular, mas também no tempo que a gente tem para resolver aquela questão. Isso parece que é muito complicado de se resolver ou que o treino dá muito trabalho, mas na verdade não sei se vocês já pegaram para fazer alguns simulados ou alguns exercícios, resolver exercício mesmo antigos de vestibular, e você repara que você acaba pegando o jeito, sabe? Que tem um tipo, que tem uma linguagem própria, que tem uma cara, né? Os professores brincam que, nossa, eu tava lendo tal livro e vi uma questão e aquela questão é cara do Enem ou é cara da Unicamp, sabe? Os vestibulares têm a sua própria cara, a sua própria maquiagem, sua própria formatação. Então o treino de resolver exercícios com a velocidade que você precisa e com aquela cara é essencial pra gente ter um pouquinho mais de tranquilidade na hora de fazer o vestibular ou o Enem. Outra coisa que bate o medo do vestibular em si, além do tempo e das questões, e se eu ficar muito nervoso e na hora da prova, caraca, deu branco, eu não lembro de mais nada, me socorre Deus na minha causa, né? Então, isso... Vou falar, Cacá, você vai falar o vídeo inteiro que é sobre treino? Calma.
Isso, além de treino, de fazer as questões e tudo mais, né? A gente também tem o próprio treino emocional nosso. E isso necessariamente tem que estar ligado ao vestibular? Na verdade, não. Esse treino emocional de estar preparado para quando chegar coisas que vão te trazer esse impacto, eu esqueci o nome da palavra, mas tipo, sabe, desafios, coisas que vão te desafiar, te tirar da zona de conforto, é importante a gente estar treinado para saber como a gente restaura a nossa própria calma. Cacaso, como a gente descobre isso? Velho, é um processo, não é complicado no sentido de fazer, mas é um processo todo longo de se autoconhecer. Ai, Cacaso, de novo você vai falar sobre autoconhecimento, que eu tenho que meditar, que eu tenho que fazer terapia, que eu tenho que falar com as pessoas, que eu tenho que me ouvir. Sim, de novo, porque de novo a gente esbarrou num problema que tem tudo a ver com isso, sabe? E ficar deixando isso pra lá não vai ajudar a gente. E a gente precisa... quando eu dou essas dicas pra vocês, eu espero muito que vocês assistam e comecem a pôr a mão na massa, porque a gente precisa de... a gente precisa estar alinhado, a gente precisa estar centrado na hora do vestibular, a gente precisa estar 1000%, né? As pessoas acham que esse 1000% é porque o cara tem o dom, ou é porque o cara é um gênio, ou enfim. E não que a pessoa teve que passar o ano inteiro se conhecendo, teve que passar o ano inteiro treinando sobre questões, sobre leitura, estudando, né? Então os estudos, o preparo pro vestibular e pro Enem não são só estudos, são estudos também, né? É você saber o conteúdo, mas também ter a sua calma na hora da prova. É você saber o conteúdo, ter a calma na prova, mas também ter agilidade, né? Na resolução dos exercícios. Então, é um monte de fatores que diferenciam os bonzões dos não tão bons, né? E, infelizmente, o vestibular só vai dar chance para quem parece bonzão. Às vezes, a pessoa é muito boa, mas... é boa no sentido de conteúdo, né? Sabe muito, mas não teve a calma e quando chegou no vestibular, deu tela azul do Windows PAN e deu erro, né? Bugou e não conseguiu fazer. Isso não significa que a pessoa não é inteligente, que ela não tenha estudado, que ela não saiba o conteúdo, mas significa que o preparo para o vestibular se resumiu apenas ao conhecimento científico, né? O conhecimento acadêmico, de livros, de conteúdo. E esqueceu de todo o resto do preparo para o vestibular, que são os treinos para o exercício, os treinos de autoconhecimento, os treinos emocionais, se conhecer, se acalmar, saber como você funciona. Então, tudo isso é muito importante para a gente fazer um bom vestibular. Porque parece que é eu fazendo propaganda contra os próprios professores, né? Tipo, nossa, a Cacaso dá aula de química e tá falando que o meu preparo para o vestibular não pode ser só assistir às aulas. E não pode, de fato, né? E não estou falando mal dos professores, pelo contrário. Eu só tô falando que isso é uma dica muito importante que vocês precisam ouvir. Que às vezes não tá claro para vocês e acreditar que estudar apenas os conteúdos, não que seja apenas de pouco, mas que isso basta, né? E na verdade isso não vai bastar. Então o medo do vestibular tem várias componentes, né? Mas se alguém falasse, Cacaso, quais são as duas principais coisas que a pessoa precisa ter para não ter medo do vestibular, eu diria que, bom, o conhecimento é meio que óbvio, tipo, todo mundo falaria, o cara precisa estudar, né, ponto final. Mas eu diria, ter autoconhecimento das suas emoções, como controlar, como fazer, se organizar, né, emocionalmente durante a prova, e treino de velocidade. Porque é muito comum pessoas que eu conhecia, assim, que era muito bom, que conseguia resolver, tipo, todos os exercícios que eram passados para ela e independente
da matéria, do conteúdo, ela ia lá e fazia. Mas a questão é, quanto tempo ela demorava para cada questão? Chegou no fim do tempo do vestibular e, apesar de ter acertado tudo, a maior parte, não deu tempo de resolver todo o resto, né? Então, esse treino também é muito importante, né? Por isso que parece que a galera puxando os alunos, né? Vocês precisam fazer simulado, precisa fazer exercício, precisa fazer simulado, porque parece que a gente só quer ficar pondo pilha nos caras, né? E na verdade, vocês precisam disso pro treino, não só do conteúdo que, entre aspas, treinar o conteúdo a gente faz nos exercícios, pós-aula e tudo mais, mas também vocês precisam nessa agilidade que só a pressão de algo que pareça o vestibular, ou do próprio vestibular, quando você faz treineiro, por exemplo, vai te dar, né? Esse tempo, esse silêncio, sem poder conversar com ninguém, sem poder consultar, sem poder respirar, sem poder nada, né? Você não pode. Então você perde todos os seus... as coisas que você pode quando você está resolvendo os exercícios comuns. Em fim de aula, você terminou de estudar aquele conteúdo e vai resolver os exercícios, e você perde isso na hora do vestibular, né? Então, não ter esse momento onde você perde essas liberdades, esses poderes, né? Que você pode consultar, que você pode conversar, que você pode... de repente, ali no vestibular, você não pode mais. E então esse treino é absolutamente importante, né? E dessa forma, né? Não é um treino qualquer, é um treino condicionado a isso. Tipo, se você quer correr uma maratona, não adianta você treinar, fazer flexão só, sabe? Você fala, mas eu tô preparando o meu físico pra correr a maratona. Mas e sua perna, né? E o tempo que você vai correr a maratona? E toda a distância que é uma maratona, que não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona. Então, esse exemplo eu acho muito condizente, né? Se a gente tá resolvendo exercícios em fim de estudos, a gente tá fazendo uma corridinha de 100 metros, né? E ainda que a gente ganhe ou a gente demore mais para chegar nessa corrida, é uma corrida pequena. E o vestibular, na verdade, vai ser nossa maratona, né? A gente precisa estar preparado para um tempo longo fazendo os exercícios, sobre um silêncio que é massacrante, que acaba com a gente, sabe? Sobre pessoas comendo salgadinho do seu lado e você tentando se concentrar, né? Tem um monte de coisas peculiares que só na hora do vestibular ou em treineiro, ou se você fizer simulados, né? Só nesses momentos você vai ter essa oportunidade de sentir o peso, porque é diferente, é muito diferente a gente... Boa tarde, Igor, tudo bem? Então, é muito diferente a gente correr uma corridinha de 100 metros, de você fazer os exercícios no fim do módulo, ou você correr uma maratona inteira, que é de fato o nosso vestibular. Então, não deixa de fazer os seus simulados, não deixa de pegar... mas eu não tô num cursinho, de repente eu tô estudando sozinho em casa, como eu vou fazer um simulado? Cara, pega aí a FUVEST 2020, o Enem 2020, sei lá, um vestibular que você queira, imprime ele todo, marca o horário, se tranca, avisa todo mundo, desliga seu celular, avisa, pai, mãe, me esquece que eu vou fazer aqui o vestibular. Fecha a porta, tranca, só coloca uma garrafa de água, tipo o que você levaria pro vestibular, né? Uma garrafa de água, caneta azul ou preta, pega também um gabarito, treina passar pro gabarito, porque uma coisa que acontece muito é a galera treina para fazer os exercícios. Na hora de passar pro gabarito, não treinou, fica brisando, resolve deixar pra última hora e acaba não dando tempo também, sabe? Faz parte do conjunto de coisas a ser treinado. Então, imprime um gabarito e faz, como se você estivesse no vestibular. Então, leva seus petisquinhos que você levaria pro vestibular, uma batata frita, adoro fazer prova com batata frita. Uma batata frita, uma água, um suco, sua caneta azul ou preta, pega o vestibular, pega o gabarito e pau no gato. E você vai fazer seu próprio simulado para você sentir o peso, que é o tempo, se você está dando conta de ler tudo, os exercícios e resolver já, ou se você precisa ler mais de uma vez, ou se você tá dando tempo de você resolver tudo, ou putz, olha, eu fiquei 4 horas aqui, não deu tempo de eu resolver as últimas 10 questões. Vamos estudar mais e vamos
treinar mais de fazer exercício mais rápido. Ah, é que eu perdi tempo revisando todas as minhas contas. Então vamos fazer uma vez só as contas com mais atenção e vamos não ter esse momento de revisar as contas, né? Deixar isso só pro final se der tempo. Então é uma série de questões que você tem que treinar, que só de falar começa a me dar nervosinho, e que a gente precisa ter mesmo, né? Então é engraçado que muita gente não se põe no sentido de imaginativo, né? Não se põe no lugar de fazer esse treino e vai meio que cru nesse sentido, né? Pro vestibular. E aí chega no vestibular e, putz, é um ambiente estranho, de um jeito estranho, de um jeito que eu nunca passei. E é tudo muito novo, sabe? Então, um dos pilares do medo, da sensação de medo, é a insegurança do novo, né? Então o vestibular não pode ser algo novo, inédito na nossa vida. Ainda que é o primeiro ano que eu vou prestar vestibular. E que, se Deus quiser, o único, né? Não precisa ter mais de um. Bom, mas é a primeira vez que eu vou entrar numa sala para fazer Enem. Ok, respira. Faz isso na sua casa antes. Se lê o manual do Enem do ano passado, vê o que pode e o que não pode, separa exatamente como você faria se você estivesse indo amanhã pro Enem, né? Então separa sua garrafa de água, faz sua mochila, leva, falando como se a gente fosse mesmo pra algum lugar, né? Mas separa mesmo, assim, se esfriar eu tenho uma blusa do meu lado e se não esfriar eu tô com uma roupa confortável. Separa um espaço na mesa que seja pequeno, porque no vestibular e no Enem você tem uma mesa pequena, não adianta você deixar 500 mil lápis e canetas espalhados, não vai rolar, né? Então, todos esses aspectos a gente tem que estar treinado para não ter esse medo. Já que a gente vai ter que treinar, todo mundo sabe que a gente tem que fazer simulado, que a gente tem que resolver exercício, já vamos resolver nessa pegada. Para quando a gente chegar no vestibular ou no Enem, não ser algo inédito, não ser algo novo. Não dá aquele medo de, putz, e agora? Eu sou um peixe completamente fora da água, né? Que seja um peixe num lago novo, não um peixe fora da água, né? Então, o treino tem que ser em vários aspectos. E aí muitos, não são muitos não, mas alguns dos alunos que tiveram um tanto de problema no vestibular ou no Enem, foi por causa disso, né? Porque não treinou nessa pegada. Treinou dos exercícios, estudou e não conseguiu treinar essa pegada da prova em si, né? Do conteúdo. Travou, Igor? Ele tá falando que deu uma travadinha ali. Vamos ver. Bom, eu vou continuar falando porque o Face tá ali funcionando, mas quando voltar eu recapitulo ali no Insta. Então, e foi isso por ser uma coisa bem normal de acontecer, né? Principalmente quando a galera estuda em casa, estuda sem estar num cursinho, acontece muito que a galera acaba esquecendo de treinar desse jeito na pegada do vestibular, né? Acaba treinando muito bem a resolver os exercícios, treina muito bem de conseguir fazer os conteúdos, de saber as respostas e esquece de treinar o tempo, ou esquece de treinar o ambiente, ou esquece de treinar sem interrupção, sem ir tanto ao banheiro, porque são 4 horas, né? Não é 15 minutos, não é 1 hora, é muito mais tempo. Então, treinar também que a gente vai menos ao banheiro, que a gente vai... não tem distrações, não pode conversar, não pode levantar, ficar 4 horas sentado, tentando se concentrar, sabe? É uma coisa que geralmente a galera que vai estudar em casa acaba esquecendo de levar em conta. E isso é essencial. Yes, que bom, Igor. Voltamos. Eu tava falando pra galera do Face que não tava travado, o quanto é essencial a gente não esquecer de, se a gente tá estudando em casa, a gente tem que ter essa pegada, sabe? Não vale a gente falar, mas eu tô treinando, eu resolvo um exercício lá demorando 15 minutos, não que seja errado,
Quando a gente tá estudando no comecinho, tipo, acabei de estudar esse módulo, então eu vou resolver exercício, é claro que a gente vai demorar um tempo. Mas se a gente vai treinar, de fato, a pegada das perguntas que caem no vestibular que você quer prestar, você tem que treinar já com aquela roupagem do vestibular e do Enem, né? Então, é importante que a gente separe um dia específico, não seja, agora eu vou treinar. Não, vamos treinar já agenda, então. Tipo, se eu vou treinar, eu vou pegar a próxima segunda-feira para treinar. Então, agenda, já imprime tudo, deixa ali separado o seu material, deixa separado, tipo, a roupa que você iria pro Enem. Porque às vezes a gente fala, isso é tão besta, isso é tão bobo, mas vai com uma roupa que começa a dar coceira, sabe? Você não consegue se concentrar. Parece absurdo, parece engraçado, e de fato é engraçado. Mas é algo que vai fazer você não prestar atenção, porque você tá com outras coisas tirando sua atenção, né? Você tá com coisas que te incomodam. Então é muito importante a gente já ter passado algumas vezes antes do vestibular e do Enem por esse momento de treino real, de treino de verdade, né? Então, com a roupa que você iria, com o material que você vai usar, com o tempo estipulado, com só uma garrafa de água e alguma guloseima para você comer, né? Ou um lanchinho natural, não sei o que vocês comem, enfim. Então, fazer mesmo como se fosse, né? E ficar 4 horas sentado, fazendo, sabe? Não ficar levantando toda hora, porque no vestibular você não vai levantar. Então, essas coisas que parecem tão detalhes assim, né? Que não são tão, entre aspas, importantes. As pessoas acham que só o conteúdo é importante, o que de fato é importante, mas não é só. Acaba na hora do vestibular perdendo muita coisa porque não treinou isso, porque não se deu conta da importância dessas outras coisas, né? Aí as pessoas também esquecem de que é muito sério quando a gente fala, dorme direito na noite anterior, não fica acordado até tarde. Porque se você vai fazer o seu próprio simulado e você vai pegar o mesmo horário, tipo, logo depois do almoço pra chegar e fazer a prova, não sei o quê, você vai ver que se você dormir mal ou se você acordar muito em cima, você vai estar sonolento, sabe? É um monte de coisa que a galera fala, sério que estão falando isso de novo pra mim, que eu tenho que me alimentar bem, que eu tenho que dormir bem, que eu tenho que estar bem disposto, que eu tenho que estar com uma roupa leve, que eu tenho que testar meu material, que falam tanto que a pessoa fala, que saco, eu não vou fazer, só porque repetiram um monte de vezes. E aí, por não fazer, chega no vestibular e se estrepa, se lasca todo, por quê? Porque foi resistente àquelas ideias, que parece que é bobagem, que parece que é pegação no pé que a gente faz com vocês, mas que são dicas extremamente importantes, né? E aí, para compensar também, tem, além de relatos que eu já ouvi de pessoas que falaram, eu devia ter testado a minha caneta, porque levei a caneta e ela não funcionava, eu tive que, eu fiquei nervoso, perdi mó tempo para achar outra caneta. Coisa simples, mas né, que acontece. Então, é muito importante todas essas dicas que a gente dá pra vocês. É tão importante quanto a própria aula, entende? Os conteúdos, os livros, as aulas são um pilar extremamente importante, né? Sem eles a gente não faz de maneira nenhuma um vestibular bom, né, pra passar. Mas sem todos os outros aspectos, não só emocionais, mas de materiais, de método, de treino, de velocidade, tudo isso que a gente está falando, sem eles também a gente não passa só com o conteúdo tão cru, tão seco, sabe? Só ele. Tipo, é como você vai almoçar e você come só o arroz e nada mais. É mais ou menos isso quando a gente estuda só o conteúdo, né? E não se prepara de fato. Então, a preparação para o vestibular é muito mais do que só estudar, né? É estudar também, mas é um estudar levando em conta todo esse resto. Não esquecendo do nosso lado emocional, que a gente tem que sim saber como se acalmar, tem que sim saber como a gente rende mais, tem que sim saber como a gente presta mais atenção. Também saber o que... Sabe uma coisa que parece bizarra, mas é muito verdade? Tipo, quando eu tô triste... Parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tem. Quando eu tô triste, uma coisa que eu faço é pipoca. Tanto que minha mãe me vê fazendo pipoca e fala, nossa, Carol, de novo você tá deprê? O que aconteceu? Aí, enfim, eu faço pipoca.
é uma coisa que me dá um confortinho no coração. Leva essas comidas pro vestibular. Porque chega uma hora que você tá 4 horas lá sentado, tentando pensar, lendo, com pressão, nervoso, e tipo, aquela comida que você fala, meu, olha que legal, né? Que, por exemplo, é a pipoca pra mim, que me dá um aconchego no coração, vai te dar parece que um ar novo, sabe? Você respira e você come um pouquinho e você fala, nossa, ok, vamos continuar, né? O mundo não tá acabando. Então, é importante saber esse tipo de comida ou de bebida, né? Ai, um suco de manga é o suco que eu mais gosto e me dá isso. Então, levar um suco de manga. É importante, caneta ou lápis que você mais gosta de usar. E é sério, não é porque é bonito ou porque... Tipo, testa algumas canetas azuis ou pretas. Tipo Bic, sei lá, não sei, outras marcas. Ou caneta de clec-clec, né? Canetas de ponta fina, de ponta média, de ponta grossa, porque às vezes a caneta, eu, por exemplo, caneta fina, de ponta fina, começa a me dar, tipo, quando a gente arranha o vidro, sabe? Enfim, começa a me incomodar e aí vai me tirar minha atenção. Então, assim, é um monte de diquinha pequenininha que parece que é tão besta que, meu, o que a Cacasa tá falando pra eu testar caneta, velho? Mas que vai fazer toda a diferença no seu próprio rendimento, né? Então, emocional, comidas ou bebidas que te tragam aconchego, vai tirar muito o seu sentimento de medo, né? Algo que te conforta. Uma roupa que você gosta, uma caneta, lápis que você goste. Por quê? Não que você gosta, ai, como eu tô elegante, como eu tô bonitão. Mas, tipo, é confortável, não vai me fazer mal, né? Não vai me dar coceira, não vou me sentir, sei lá, não fica caindo e eu não preciso ficar puxando a calça toda hora pra cima, sabe? Essas coisas que parecem tão bestas, mas que são muito importantes. Então, só fazendo o apanhadão geral aqui, a gente viu que tudo isso vai influenciar naquele medo. Mas o principal, o medo do vestibular mesmo, tipo, medo, é que a gente não tá acostumado com o ambiente ou com aquela pressão ou com aquela pegada. Como a gente resolve isso? Fazendo simulado. Estou estudando em casa. Faz simulado em casa. Separa o dia, põe o despertador para começar e para terminar, roupa, caneta, tudo isso que a gente falou aqui. Imprime sua prova, deixa ali. Imprime um gabarito, não esquece do gabarito. Imprime o gabarito, deixa ali. Começou meio-dia e você marcou para ser meio-dia e meia, começa a marcar meio-dia e meia, senta lá e não levanta mais por nada, a não ser para ir no banheiro e voltar. Só. Mais nada. E todo o resto vai ser treino mesmo, como se fosse lá. Porque se você fizer isso algumas vezes, quando você chegar lá, não vai ser tão impactante, não vai ser tão novo, você não vai estar tão um peixe fora d'água, né? Vai ser muito mais suave, vai ser muito mais tranquilo. Tipo, claro, vai dar nervoso? Claro que dá. Toda vez que eu entro numa sala pra fazer uma prova, seja ela qual for, claro que me dá nervoso, né? Mas hoje em dia, eu sei muito bem como me acalmar. Eu sei muito bem o tipo de caneta que eu levo. Parece tosco, mas eu sei o tipo de caneta que eu levo. Eu sei o tipo de comida que eu levo. Eu sei que um chocolate vai me trazer um conforto, que minha sacolinha de pipoca vai me trazer meu conforto. Então, tudo isso é uma questão de treino. Cacaso, você sabia de tudo isso quando você prestou o vestibular? Algumas coisas. E outras não. Teve um vestibular que eu fui com uma camiseta, que ela nem era tão decotada, mas enfim. Ela tinha um decote e aí eu tava incomodada, sabe? Porque quando você... eu tenho mania de tá escrevendo e abaixar assim, né, pra olhar mais perto, sei lá, é loucura. Sempre me falam que isso dá problema de visão, enfim. Mas eu tenho mania de fazer isso. E eu tava com uma camiseta um pouco mais decotada e eu tava me incomodando, que é aquela camiseta, sabe? E, tipo, hoje em dia eu sei que, meu, eu nunca mais vou passar por isso. Porque eu sei que na hora de fazer prova eu não posso estar com esse incômodo, eu não posso estar pensando nisso, né? Então, são coisas que eu fui conhecendo e fui tendo essa noção depois que foi passando o tempo. No vestibular eu sabia de algumas coisas, por exemplo, eu sabia do lance das comidas, isso é porque eu sou uma pessoa que gosta de comer, né? Então eu sempre soube as comidas que me confortam, que me dão energia, ou senão quando eu tô com sono, quando eu tô cansada, tem um tipo de comida que me deixa mais ligada, tipo comida apimentada pra mim, sabe? Aquelas balas apimentadas, enfim. Essas coisas apimentadas me dão um gás.
Então, eu levava essas coisas para as provas. Mas, por exemplo, da roupa, eu nunca tinha me atentado, né? Na época do meu vestibular. Então, é um monte de dica que a gente vai vivendo e aprendendo que eu quero muito passar para vocês, para que vocês não precisem passar por isso, né? Porque, além de estudar, a gente vai ter que saber fazer uma boa prova. Então, me ouvir com carinho e faz os próprios simulados desse jeito, já levando tudo isso em conta pra gente arrepiar no vestibular, né? Pra não ser algo tão impactante, tão traumático na nossa vida, né? Hoje, sinceramente, eu até gosto de fazer prova, viu? Parece bizarro, parece que eu sou um ET, mas eu realmente gosto de fazer prova porque eu me sinto me desafiando. Mas, enfim, é uma coisa que eu demorei um tempo pra adquirir na minha vida. Então, façam isso, de verdade. Faz um primeiro treino. Tipo, marca aí um dia de alguma semana, não semana que vem, talvez você se sinta muito inseguro. Tipo, da outra semana, fala aquele dia e aquele horário eu vou fazer, imprime sua prova, deixa lá, sem ficar olhando, hein, não vale colar. Seu gabarito também, pega sua água e tal, e só o que você vai usar no vestibular. Não esqueçam de tomar água, tome água. Se hidratar é muito importante. Até porque quando a gente não se hidrata é um dos motivos que nos dá dor de cabeça. Não sei se vocês já beberam de ter ressaca, se vocês bebem, enfim. Mas a ressaca são corpos cetônicos que formam no nosso cérebro. Enfim, acontece uma transformação no nosso cérebro que, com a falta de água, as coisas que deveriam ser proteínas, que deveriam ser tudo neurotransmissores, acontece uma reação pela falta de água e forma tipo veneninho pro cérebro que te dá dor de cabeça. Mano, e essa dor de cabeça, ela demora pra passar. Não é, ai, tá me dando dor de cabeça, vai lá, toma um gole de água e passa. É um dos motivos que te dá um pouco de dor de cabeça no vestibular. Então, não esquece dessas coisas, sabe? Faz mesmo todos os seus treinos e vê o que acontece quando você faz de um jeito não tão bom, tipo, não tomando água. Não vou tomar água nesse treino. E aí você vai ver que vai ser pior. Né? Ou se não, porque a Cacazzo falou, eu vou tomar 10 litros de água. Aí você vai no banheiro a cada 5 segundos, você não teve tempo de fazer o seu treino, né? Então, assim, ter essa balança, esse meio termo e se conhecer a ponto de, pronto, cheguei no vestibular, eu sei o quanto de água é bom eu tomar, eu sei que eu não posso nem esquecer de tomar e nem tomar 500 litros. Então, ter todas essas manhãzinhas que a gente pega só com a vivência mesmo. Então, façam essa vivência com você mesmo. Se permite. Ai, mas eu tô com medo. Antes ter medo em casa do que ter medo lá. Ai, mas antes ter todos os problemas aqui do que ter na hora. Então, faz. E se vocês tiverem problema e não souber com quem falar, grita, Cacazzo, não sei o que aconteceu. Olha, aconteceu isso, isso, isso. Eu fui fazer e deu ruim. Me deu dor de barriga. O que eu faço? Vamos achar junto a sua saída, beleza? Era isso. O que eu tinha pra falar pra vocês de dica hoje era isso. Se vocês tiverem qualquer comentário, qualquer pergunta, dúvida, me manda. Se vocês estiverem angustiados, fala comigo. A gente tenta achar uma solução, beleza? E se vocês conseguirem vitórias e conquistas, também me contem, que eu tô muito afim de comemorar com vocês. Toda terça e sexta fica vídeo novo disponível no canal, beleza? E obrigada por terem assistido até aqui. Tenham uma boa semana, bons estudos e qualquer coisa me chama, belezinha? Beijinhos!